Eu agora recebo aqui a doutora Camila Seconello, delegada-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, para a gente bater um papo, para conversar um pouco. Doutora, tudo bem? Tudo bom? Certo. Boa tarde, seja bem-vinda aqui Obrigada. ao Boa Tarde Paraná. Conheço a doutora Camila desde 2014, mais ou menos, né, doutora? Quando cheguei em Curitiba aqui na Band, a doutora estava lá na... DENARC, um bom tempo. Mas você começou na DHPP, né? Foi minha primeira lotação em 2009, né? Trabalhei na DHPP, depois fui para a DENARC e retornei em 2019 de volta para a Divisão de Homicídios. Passou pelas 3 unidades só. Isso. Tem muito delegado que corta um monte de local. Dá para entender. Fiquei bastante tempo em cada unidade. Que bom, bacana. E falar da DHPP, a senhora sendo chefe da Divisão de Homicídios, porque aqui no Paraná é uma divisão, né? Sim, uma divisão. Uma divisão. Então você acaba comandando também outros delegados. Isso. São quantas delegacias ali, doutora? Nós temos ali 4 delegacias que atendem as 4 áreas de Curitiba, cada uma com um delegado, né? E com uma equipe de policiais, de investigadores e escrivães, e uma outra delegacia que é responsável também dentro da divisão pelos inquéritos antigos, que é aqueles inquéritos não solucionados há mais de 3 anos, que passam para essa delegacia para fazer uma reanálise e uma nova investigação para tentar chegar mais uma vez na autoria dos crimes. Então, passou pelas 4 delegacias, passou um tempo, não chegou aí a uma solução. Esse caso, ele é reinvestigado. Exatamente. Quando eu entrei ali na Divisão de Homicídios, essa delegacia, DHMC, né, Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade, ela tinha quase 3.000 inquéritos não solucionados. Foi feita uma grande força-tarefa com novos delegados, novos policiais. Hoje a gente está com cerca de 250 inquéritos. E fazendo essa reanálise desses inquéritos, às vezes de 2012, 11, 10, que não haviam naquela época, tinha chegado à autoria. Com as novas tecnologias de hoje, com mais policiais, é possível reanalisar esses inquéritos e a gente chega aí, às vezes, a mais de 100 autorias no ano desses inquéritos antigos. Essa delegacia, inclusive, foi a responsável por uma investigação lá do caso Raquel, né? Exatamente. Acabou chegando a solução num caso que era emblemático aqui de Curitiba, do estado do Paraná, né? Isso mesmo. Através da tecnologia, né, através do exame de DNA, foi possível chegar à solução. Então, muitas vezes as pessoas pensam, passou 5 anos, passou 10 anos, ninguém mais lembra, esqueceram daquele caso de homicídio, ninguém deu uma resposta, mas não, a DHPP continua em cima. Exatamente, uma delegacia especializada para avaliar esses casos antigos e com essas novas tecnologias de confronto balístico, de digitais, quebras de nuvem, a gente consegue investigar novamente e muitas vezes, várias vezes, a gente consegue chegar à autoria. Recentemente, falando em novas tecnologias, inclusive acabou sendo destaque nacional a questão relacionada aí ao DNA de cada arma, né? Exato. Você acabou expondo isso, chamou muita atenção, porque uma mesma arma utilizada em vários crimes, doutora. Exatamente. É comum isso? O Paraná é um dos destaques, um dos estados que mais consegue esses confrontos. Então, muitas vezes você quando há uma cena de crime, é recolhido os estojos ou projéteis de cena de crime, eles vão para um banco e se daqui 1 ano, 2 meses, o que for apreendido uma arma e mandada ali para a criminalística, é feito um confronto automático entre o padrão do cano dessa arma com os projéteis de locais de crime e o sistema, então, através do trabalho dos peritos, aponta a compatibilidade. Então, muitas vezes a gente consegue descobrir crimes assim, né? A gente consegue verificar que aquela arma apreendida com uma pessoa depois de 1 mês do crime foi a arma utilizada no homicídio. Em alguns casos, inclusive, o pessoal alugando armas para cometer crime, Exato. É uma situação que a DHPP também acaba acompanhando. As 4 delegacias, são 4 delegados, então, aí, um para cada área de Curitiba. Isso. Quais as áreas aí, doutora? Nós temos uma delegacia que fica com a área do centro, Santa Felicidade, outra responsável pelo Parolim, pelo Cajuru, outra responsável pelo Caximba, pelo Tatuquara, outra responsável pelo SIC, Fazendinha, Vila Fani. Então é dividido assim, e cada delegado e cada equipe responde sempre pelos homicídios ocorridos naquela sua área específica. Aconteceu um homicídio, o delegado de plantão vai, mas depois a investigação fica para o responsável da área, é isso? Exatamente, principalmente porque a gente percebe aqui em Curitiba que existe grupos de criminosos, né, que dominam alguns bairros. Então, a mesma equipe trabalhando sempre no mesmo local, fica mais fácil de distinguir, de perceber a assinatura do crime ali do determinado traficante, determinado criminoso. E isso acaba elevando nossos índices de crime. Você focar
uma equipe específica naquela área, naquele bairro, acaba tendo um conhecimento maior da criminalidade na região. A gente falou agora de tecnologia, hoje tem câmera de segurança, que auxilia muito a polícia. Lá no passado era mais difícil, hoje rapidamente a polícia tem acesso, muitas vezes, ao rosto. Sim. Aí é questão de identificar qual que é o nome, não é mesmo? Exatamente. Acaba ajudando. Acaba ajudando muito, muito. E aí, uma das coisas que a gente sempre bate aqui, eu lembro quando foi criado lá na DHPP, o 0800. Certo. Chega bastante denúncia no 0800, doutora? A gente pede que chegue cada vez mais, né? Até aproveitar aqui essa oportunidade, porque muitas vezes a gente não tem uma linha de investigação, não tem câmeras, não tem balística, não tem digitais. E às vezes a população sabe o que aconteceu, sabe quem fez, mas tem receio de se expor. Então, para isso foi criado um canal de Disque Denúncia. Então, ou a população pode ligar para o 197, que vai falar com o atendente, que é o Disque Denúncia Geral da Polícia Civil, ou se quiser falar direto no homicídios, foi criado o 0800 643 1121. É um canal de denúncia só da divisão de homicídios, é uma gravação, a pessoa fala, né, na secretária eletrônica e tem um policial destacado para o setor de inteligência que ele transcreve aquela ligação e passa para o delegado. Tem que se identificar? Não, a gente não tem acesso à voz, nada disso entra no inquérito. Caso a pessoa às vezes se identifica sem querer, tudo isso é borrado, né, para não ser identificado. E, então é completamente anônimo e isso nos ajuda muito a nós conseguirmos as linhas de investigação. Porque em local de crime, muitas vezes, as pessoas elas não querem falar, tem medo, né? Exatamente. Poxa, a polícia está ali no local do crime, conversando com o pessoal da Polícia Militar, tentando entender alguma coisa com a Guarda Municipal, com a perícia. Não, é raro chegar alguém e falar, foi fulano. Sim. É difícil, né? É difícil. Acontece, mas é difícil. Porque geralmente são áreas ali que tem tráfico de drogas, então a pessoa tem medo de falar com a polícia na frente de amigos dos traficantes. Então a gente tem esse canal de denúncia e ele é muito importante. A gente até pede que a população denuncie, através desse Disque Denúncia, quem matou, como, onde mora, onde guarda as armas, pontos de venda de drogas, esses traficantes responsáveis por homicídios. Tudo isso nos ajuda muito a gente conseguir concluir a investigação. A partir dessas informações, começa a investigar para conseguir um mandado, para conseguir o desenrolar da burocracia para ir até esse local. Exato. É 0800 6431 121. Já decorei a longa data, o 0800 da DHPP. Então, muitas vezes as pessoas têm medo, têm receio, vou ligar, vão me identificar, vão vir atrás, vão me pedir para ir prestar depoimento. Isso não acontece. Completamente sigiloso, né? A gente não tem nem acesso à voz, só o policial da inteligência que tem acesso à voz, ele transcreve e passa para o delegado já a transcrição, sem que a gente tenha acesso a mais nada. Doutora, a gente vê aí na mídia, a Band mesmo mostra muito, briga de tráfico, facções, um faccionado contra o outro, confusão que acontece principalmente em Rio de Janeiro, acontece muito em São Paulo. E Curitiba, isso preocupa também? Aqui em Curitiba é muito mais tranquilo, né? A gente tem aqui alguns focos, às vezes, que geram um pouco de preocupação, mas logo que a gente percebe esses focos de disputa entre grupos criminosos, toda a Secretaria de Segurança Pública se une, Polícia Militar, Polícia Civil, para realizar diversas operações. Todos os olhos da segurança pública se voltam para esses locais onde isso pode começar a ocorrer, para que a gente consiga prender essas pessoas, aprender as armas, aprender as drogas e ficar completamente presente naqueles locais, não deixando que aquela situação aumente, né, ou tome uma proporção maior. Um dos casos, eu pergunto isso porque ontem a gente mostrava aqui um caso do Parolim, de morte, um homicídio lá, e aí no local o pessoal falou, é o povo de baixo brigando com o povo de cima. E essa é uma confusão antiga ali da região, né? Sim, há em alguns pontos uma disputa de traficantes para dominar o tráfico de drogas em determinada região. Então, quando a gente consegue perceber, né, esse começo de disputa entre traficantes, a gente age de forma muito rápida como estamos agindo. Acho que teve operação lá ontem, hoje, vai ter durante os próximos dias até que a gente consiga prender esses criminosos, apreender as drogas e as armas que eles possuem e conseguir cessar esses homicídios, não permitindo, né, que isso aconteça ali no bairro e coloque a população em perigo. E aí o que você falou, não é só mais a DHPP que age, né? Exato. São as várias forças de segurança pública do Estado do Paraná. Teve operação acho que do BOP lá, Rony, pessoal do COP teve lá também nas últimas horas, né, para tentar coibir essa situação toda. Com relação a números, a gente fala em números e aí as pessoas se preocupam, poxa, tá morrendo muita gente. Hoje estamos no dia 30, indo para metade do ano aí, indo para o mês de junho e detalhe, quantas mortes esse ano
violentas em Curitiba? A gente registrou até o dia de hoje, desde 1º de janeiro, 71 homicídios aqui em Curitiba. 71 mortes. Isso. 71 homicídios registrados aqui em Curitiba. Comparado com o ano passado, como é que estamos? É mais, menos? É mais ou menos igual. Acho que o ano passado, nesse período, estávamos com 72, estamos com uma a menos. O ano passado, Curitiba fechou o ano com 178 homicídios. Desses 78, no mesmo ano, 135 foram solucionados dentro do mesmo ano, dá uma média de mais de 76%, né? Já estamos com uma média de 85%, mais ou menos. E esse ano estamos com 71 homicídios e quase 70% deles já solucionados também. Se comparar muitas vezes com algumas cidades aí do interior, com relação à população, vamos lá, é uma situação que são muitas mortes, mas tem municípios aí que tem mais com relação à porcentagem, né? Sim, a gente tem uma comparação entre capitais. Acredito que Curitiba, pelo número, proporção, né, 100 mil habitantes por homicídio, deve ser a quarta menos violenta, a quarta capital ou quinta, não me lembro, menos violenta do Brasil, né, das 27 capitais do Brasil. Que legal, que bacana. Isso é trabalho, é consistência. Quantos anos já de DHPP, doutora, agora, nessa última leva? Agora, quase 6 anos e meio. 6 anos e meio, está indo para 7 anos aí, de um trabalho que a gente muitas vezes brinca com futebol, que precisa de consistência, é a mesma coisa, né? Tem que dar andamento para entender toda a cidade, para comandar os outros delegados e dar um rumo em tentar diminuir os números, não é mesmo? Exatamente. A gente está sempre aprendendo, sempre vendo o que funciona, o que não funciona, tentando fazer melhor. E com isso a gente vem elevando, né, os índices de solução de homicídio ano a ano e diminuindo os índices de crime também de homicídios na cidade. Então a equipe faz um trabalho sensacional, são todos de parabéns e legal. As coisas vêm dando muito certo. Tá certo. Estou aqui com a doutora Camila Seconello, delegada-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, num bate-papo bem bacana, esclarecendo alguns pontos com relação à segurança pública, detalhando também sobre a divisão. E aí, acho que a gente tem que reforçar a denúncia, né, doutora? Sim, muito importante aproveitar essa oportunidade, né, que estamos aqui para pedir para a população, né, denunciar. Pode ser através do nosso 0800 643 1121, nosso Disque Denúncia Anônimo, principalmente a situação que a gente vê ali no Parolim, né? Então, pontos de venda de drogas, onde estão escondidos marginais envolvidos em homicídios, os pontos onde eles fazem a venda de drogas, onde eles guardam as armas. A gente pede que a população denuncie, porque a Polícia Civil e Militar toda está com os olhos atentos para solucionar essas situações que vêm ocorrendo. Hoje é um dos pontos que preocupa a DHPP, Parolim? A gente teve uma ou outra situação, ainda não é um ponto que preocupa, mas quando a gente começa a perceber, né, que há essa guerra, essa disputa entre traficantes, a gente age de forma mais rápida possível, mais enérgica possível, para evitar que isso saia do controle. Então, só para reforçar para quem está em casa, para quem acompanha, para você aí da região do Parolim, que a maior parte do povo ali é cidadão de bem, é pessoal gente boa e acaba ficando em meio a essa situação toda. É ligar, é denunciar e não precisa identificar, só para reforçar isso. Exatamente, esse é o Disque Denúncia da Divisão de Homicídios, totalmente anônimo, é uma gravação, só o setor de inteligência tem acesso, transcreve a denúncia sem identificação e passa para o delegado, sem que nada disso apareça no inquérito policial. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela informação. Doutora Camila Seconello com a gente aqui na tela da Band, falando sobre a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, detalhando um pouquinho também do trabalho ao vivo aqui no Boa Tarde Paraná.